Olá pessoal, meu nome é Nara, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero que vocês me conheçam um pouquinho melhor, mas vai ser através da minha lista de desejos da Amazon. Uma coisa muito bacana quando a gente lê e pesquisa sobre a história da leitura é que, no século XIX tem uma popularização da leitura, e aí na própria literatura, nos livros, nos folhetins, aparece a figura do leitor e do objeto livro com mais frequência. E aí a gente tem vários casos de personagens que, para conhecer um outro personagem, conhece através dos livros que esse personagem lê. Então Machado de Assis tem muito isso, ele traz muito nos seus romances alguma coisa relacionada ao objeto livro, algum personagem que é leitor ali pra gente ter uma ideia. Pushkin também faz isso, principalmente em Evgeny Onegin. Tem uma cena em especial com a Tatiana, que ela vai, pra ela conhecer o Onegin, ela visita a biblioteca dele e folheia os livros que ele leu. Então ela vê as anotações dele e aí ela tem uma ideia de caráter do Onegin. É uma cena, pra mim, a melhor cena, uma das melhores cenas do livro, né? Eu sou suspeita pra falar, porque Pushkin é um dos meus autores preferidos. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pra vocês verem a minha lista de desejos, e já vou deixar um disclaimer aqui, dois disclaimers bem importantes. Primeiro, aqui tem bastante livro na minha lista. E segundo, eu tenho vários interesses. Então é uma lista bem diversa, vocês vão ver que tem um pouquinho de tudo aqui. Então eu vou ajustar aqui rapidinho. Então essa é a minha lista de desejos. Então a gente vai começar. Então, aqui, eu tenho esse primeiro livro aqui que chama Encantações, Escritoras e Imaginação Literária no Brasil século XIX. Escritoras do século XIX brasileiro é um tema que eu gosto bastante, então eu encontrei esse livro lendo um artigo e aí já coloquei na minha lista de desejos. Eu vou passar um pouquinho meio rápido em alguns livros, porque senão esse vídeo vai ter 2 horas de duração. O segundo é esse aqui, do O Negro da Filadélfia, um estudo social. Um assunto também que eu gosto bastante é as cidades, né? O espaço urbano, estudar como a cidade se desenvolve, organização, essas coisas. Então, esses 3 livros, tanto O Negro da Filadélfia, The Color of Law e Segregação por Designer, né? São da mesma temática, essa ideia de você pensar a cidade, pensar a história urbana. E é um assunto que tá me chamando muita atenção, porque a minha cidade tá vivendo mesmo uma situação parecida, que ela tá tendo um crescimento bem expressivo pro tamanho original dela. Só que esse crescimento não é com o papel do Estado, é crescimento de iniciativa privada com condomínios. Então, a minha cidade está sendo praticamente rodeada por condomínios e tá tendo tá surgindo uma série de problemas que antes não tinha, e relações também estão sendo criadas que antes não tinham. Enfim, é um assunto que eu gosto bastante, então eu coloquei esses 3 aqui. E na graduação também eu meio que entrei nessa seara da história urbana, porque lá na história, na FEFELESH da USP, a gente tem que fazer uma disciplina na geografia. E a disciplina da geografia, o professor que eu escolhi falava justamente sobre isso, então meio que combinou. Outro livro que eu coloquei aqui também é esse aqui, A Chegada do Novo Feudalismo, uma crise global da classe média. Então, de novo, tudo que envolve história, que eu acho muito interessante. Segundo, acho que tá bem, todo mundo conhece aqui, é o Charles Dickens. Coloquei esse box aqui da Nova Fronteira, que é o Oliver Twist e Um Conto de Duas Cidades. Tem o box aqui nessa lista, principalmente por causa de Um Conto de Duas Cidades, porque é uma história que eu quero conhecer, passa, se não me engano, na época da Revolução Francesa. A gente tem Londres e Paris, né, as duas cidades, e a relação ali da história que o Dickens cria. Então, depois, esse aqui é um lançamento da Estação Liberdade, que eu gostei bastante, chamou muito a minha atenção, que é a escrita no Japão da Era Meiji, as mídias na literatura moderna e na cultura visual nipônicas. Depois, eu tenho esse box também, que é Imagens da Mulher no Ocidente Moderno. É um box da EDUSP, eu não comentei, mas é que nem tudo que tá na minha lista de desejos eu compro pela Amazon. Então, por exemplo, na EDUSP, eu tenho um desconto de 50% por ter sido aluna da USP. Então, apesar de estar aqui na minha lista, eu não vou comprar pela Amazon. Quando eu for comprar, vou comprar direto pela livraria, que sai bem mais barato. Então, aqui são 3 volumes e é um estudo de arte. Esse aqui é uma introdução, né? Como fala, Marx é uma introdução. Então, esse autor, o Jorge Crespan, ele foi meu professor de teoria da história. As aulas dele eram incríveis e eu saía sempre com dor de cabeça, porque era muito assunto, assim, era bem pesado o conteúdo dele. Mas, enfim, adorava a aula. E eu coloquei esse livro justamente porque eu me interesso nessa questão do materialismo histórico, do Marx, do Engels, enfim. Então, vai ter outros livros deles aqui. Depois eu tenho a Bíblia, né? Aqui, nesse caso, é só o primeiro volume, porque eu tenho, né, uma ideia de projeto pro futuro de ler a Bíblia como se fosse uma obra literária. Então, relacionar com literatura, enfim, já tem alguns projetos aqui no YouTube sobre isso. Depois eu tenho esses 2 livros, também são da EDUSP. E então aqui é uma reunião de livros, né? É uma coleção que chama Multiclássicos. Um catatal de livros, assim, é bem grande. De novo, é vários interesses que eu tenho. Então, história colonial brasileira eu gosto bastante. A literatura também desse período eu gosto bastante, porque é um tipo de literatura que tá pensando no espaço brasileiro, mas, né, lembrando que não era brasileira ainda, porque era colônia de Portugal. Então, relação de português e brasileiro. E depois tem a continuação, que são os naturalistas. Nesse caso, eu já li o Cortiço e o Bom Crioulo. Recomendo pra todo mundo. O Cortiço eu li pra vestibular e o Bom Crioulo eu li por vontade própria.
Bom Crioulo, inclusive, é um livro assim que é pouquíssimo falado, mas deveria ser mais falado, porque é um romance entre dois homens e relaciona com a Marinha. E depois, de novo, gente, se prepare porque tem um pouco de tudo aqui. Achei muito interessante esse livro, que os autos do processo, né? Pra mim, eu como historiadora, isso aqui seria uma fonte primária sobre o processo do Antônio Vieira. Então, esse aqui eu achei muito interessante, porque é uma relação que o autor, né, o Marcelo Diego, fez entre a ópera e a literatura brasileira, a formação da literatura. Então, a influência do a influência do teatro lírico na formação da nossa literatura. Então esse aqui eu tô bem de olho nele, porque é um assunto também que eu gosto bastante. Para quem não conhecia, fica a indicação. Esse aqui também é um que eu acho muito interessante, que é Histórias da Idade Média Africana. Então, é um livro de estudo, gente. É um livro de história. Esse aqui representa, digamos que, uma coleção. A EDUSP, ela tem uma coleção chamada Reserva Literária. Ela republica livros esquecidos, né? Praticamente isso. Então, esse aqui, por exemplo, é o Treva do Coelho Neto. Eu já tenho um livro dessa coleção, chama Contos Cariocas. Opa, aqui ele é assim, do Arthur Azevedo. E ele é capa dura, diagramação é ótima, o papel é ótimo. Por ser edição de universidade, acaba sendo mais bonita. Então ele é, ó, capa dura e é a capa meio igual da Jacket. E é isso. Então eu quero ter essa coleção completa, mas enquanto esse momento não chega, eu fico aqui com ela na minha lista de desejos e vendo o momento certinho para isso. Depois, eu tenho esse aqui, que é uma história da Editora Globo. Um dos meus interesses, digamos assim, é a história do livro, história da editora, história da literatura. Então esse livro faz parte, né, desse leque de interesse. Esse aqui, já a gente sai do sul e vai pro Rio de Janeiro, História das Livrarias Cariocas, também, mesmo estilo. Esse aqui é uma coletânea de poesias. Esse aqui é um livro recente do meu professor sobre história, sobre literatura e história. Compartilhei lá no Instagram, nos stories, quando esse livro foi lançado. Fiquei super feliz. Tive aula com esse professor sobre esse tema, então assim, não vejo a hora de poder comprar e poder ler. Porque a estrutura do livro é mais ou menos assim. O primeiro capítulo é uma introdução teórica, o primeiro e o último. E no meio deles é os artigos. Então tem, se não me engano, Borges, Ricardo Piglia. Assim, a maioria é autores latino-americanos. Então se você gosta de literatura latino-americana, fica a indicação também de um livro. Esse aqui é um livro filosófico, tá na seara do livro sobre livros, que eu gosto. Esse aqui eu coloquei quando eu li o David Copperfield mesmo, que tem uma cena, tem alguns capítulos, é bem, digamos que curto, né, em relação ao tamanho do livro, sobre a época que ele estava na escola e educação, e aí eu encontrei esse livro e coloquei. Depois, a gente tem uma seara de Herman Melville, tá aqui, então eu coloquei Jaqueta Branca, é um livro de história mesmo, ficcional, mas baseada na experiência do autor. Esse aqui é uma novela, essa coleção, se não me engano, da Grua. E uma coisa, quer dizer, uma coisa que eu faço é que eu não tenho problema de livro repetido. Se eu gosto do autor, eu vou ter livro repetido desse autor em várias edições e pra mim tá ótimo. Desde que cada edição tenha uma coisa diferente. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Bartleby, o escrevente, dessa edição da novela. Ah, aqui chama Arte da Novela. Aqui acho que dá pra ver melhor aqui, a Arte da Novela. Então, essa edição simplesinha, só com texto. Inclusive, já li o Bartleby, mas eu quero reler de novo. Então, tá aqui Bartleby, o escrivão. Então, eu tenho essa edição da Grua, simples, para ler o texto. E aí, eu tenho essas duas edições que são especiais, do meu ponto de vista. Então, por exemplo, tem essa da Antofágica, que eu achei lindíssima quando saiu. Bem pensada mesmo, assim, não é só um livro bonito. Faz todo sentido, né? O conteúdo e a forma eu acho que casaram muito bem. Que foi o livro todo datilografado. De um lado aqui, esse lado, ele tem toda uma intervenção artística e o texto completo está aqui do lado direito. E no mesmo estilo tem essa edição da Albu, que também tem todo um trabalho de design aí por trás. Então, o livro ele vem costurado aqui, no caso, e você abre ele aqui e vai abrindo as páginas. O livro, quando ele vem na gráfica, vem todo, né, é uma folha enorme que vem toda dobrada e depois cortam essa parte aqui pra gente poder ler, né? Então, aqui no caso, a gente vai ter esse trabalho de abrir as páginas. Depois, um outro assunto que eu gosto bastante é o Stefan Zweig. Eu li a autobiografia dele, chama Autobiografia, acho que Memórias de um Europeu. Eu achei essa autobiografia incrível e, enfim, tô procurando livros dele e tô acrescentando aos poucos. Então eu coloquei aqui. Acho que esse é um lançamento, chama Pequena Viagem ao Brasil, que é, se não me engano, troca de cartas relacionadas ao Brasil. Esse aqui, Noite de Insônia, é um conjunto de ensaios. Esse aqui, Três Novelas Femininas, são textos de ficção do Zweig. Esse aqui é um box com 3 livros sobre Freud, Tolstói e Nietzsche. Então, o Stefan Zweig escreveu biografias sobre autores que ele gostava. Se não me engano, na autobiografia ele comenta isso. E também ele tem uma do Dostoiévski. E depois tem esse, que é uma troca de cartas. E acho que, se não me engano, é lançamento também. Depois, eu tenho esse aqui, é um e-book do A.G. Teixeira e Souza, chama O Filho do Pescador. E ele é considerado o primeiro romance brasileiro, né? O texto em formato de romance. Depois, outro do Charles Dickens, né? A Casa
Soturna, essa é uma nova edição em box. Esse aqui é Reunião de Crônicas, da Carmen Dolores, ela é uma escritora brasileira do século XIX, assunto que eu gosto bastante. Infelizmente esse só tem e-book, mas enfim, tá aqui. Esse aqui também é um conjunto de documentos da época sobre a Revolução de 1817 em Pernambuco, também só tem e-book. Esse aqui, da mesma editora, a CEP, é uma reunião de contos eróticos brasileiros. Coloquei esse e-book aqui, né, descobri o e-book, coloquei na lista de desejos quando eu li um livro teórico, chama Páginas de Sensação. Esse aqui é Memórias da Rua do Ouvidor, também ele faz uma história dessa rua do Rio de Janeiro, que foi uma rua muito importante para a época. Esse aqui é um conjunto de obras da Anísia Floresta Brasileira Augusta. Para quem tiver interesse, o Senado tem uma coleção chamada Escritoras Brasileiras e você pode comprar ou baixar o PDF ali. Esse aqui é uma biografia da Jane Austen, das várias que tem, essa aqui é uma que o pessoal gosta bastante. Então, esse aqui é anotações da campanha de Napoleão na Rússia. História da Rússia, gosto bastante. O livro, para mim, eu vejo ele como uma fonte de pesquisa, uma fonte para eu saber mais do assunto. É um relato da época mesmo de como foi essa campanha do Napoleão. Esse aqui é o box do José de Alencar, tem as principais obras dele. E apesar de a gente encontrar bastante livros do José de Alencar em sebo, essas coisas, eu achei esse box muito bonito. Inclusive, eu tenho o do Lima Barreto. E é mais fácil, né? Você compra o box, já tá tudo ali. Esse aqui do Mila Kundera é um conjunto de ensaios, sendo o ensaio principal, que é esse Um Ocidente Sequestrado. E eu coloquei esse livro por causa do outro livro que eu li, que chama Arte do Romance. É o primeiro ensaio no Arte do Romance, tem esse tema. Esse aqui também é um lançamento. Tô muito curiosa pra ler, porque é um assunto que eu gosto bastante. Inclusive, aqui, ele chama Star Trek in History. Então é um conjunto de ensaios feitos por historiadores que repensam a série Star Trek e a disciplina de história. Eles comentam bastante sobre a série original, que saiu na década de 60. Tem os romulanos, que seriam russos, né, da época da Guerra Fria. Tem episódios sobre a Guerra do Vietnã. A composição da ponte de comando também é muito interessante, porque tem uma mulher negra participando. Lembrando que tá na época da segregação racial, enfim. Depois, O Homem e o Mundo Natural. E aí esse livro eu coloquei por causa de outro livro que eu estou lendo no momento. Ai, gente, uma pirâmide isso aqui, né? Todo leitor acho que sabe disso. E como vocês sabem, eu quero reler, né, Moby Dick. E eu fiz esse livro, né, de novo, e é processo, né, de Nova York em 1800, colocam a baleia no tribunal. Tinha dúvida se baleia era um peixe ou se era um mamífero. Se ela fosse um mamífero, fazia sentido caçar ela. Depois, esse aqui é um lançamento da editora Unesp. No título, une duas coisas que eu gosto: mapa e ficção. Então, depois que eu li um livro do Franco Moretti, inclusive eu li a amostra desse livro, e é o primeiro parágrafo, o Roger Chartier cita o trabalho do Franco Moretti, que é Atlas do Romance Europeu, que a ideia do Franco Moretti como crítico literário, ele colocar os romances no mapa. Então, tal personagem foi para tal localidade. O que isso representa na história e representa na época, né? A história ficcional e a história real. Esse aqui eu coloquei porque esse autor, o Percival Everett, ele é o autor por trás do Ficção Americana, que foi um filme recente, que se não me engano foi indicado ao Oscar. E o filme é baseado no livro desse autor. Como a gente não tem ainda a tradução desse livro, eu coloquei esse aqui, que chama As Árvores. E o Percival, pelo que eu dei uma pesquisada, ele meio que subverte um pouco as narrativas. Então ele tem um outro livro mais recente, chama, se não me engano, James, que é uma reinterpretação de um livro do Mark Twain. Eu acho que As Aventuras do Huckleberry Finn, e aí tem um Homem Negro. Esse aqui, também lançamento, Novelas Exemplares do Cervantes. Saia pela Kozak Naif, agora tá saindo pela Penguin Companhia, e eu quero ter. Simples assim. Né, como eu comentei com vocês, gosto de Star Trek. Deixa eu arrumar aqui. Então eu tenho esse de ética e de filosofia em Star Trek. Moby Dick, nesse caso a edição da Antofágica, que eu acho essa edição lindíssima. Depois eu tenho 2 de filosofia, do Byung-Chul Han. Dele eu já li Crise da Narração, que eu acho muito interessante, vale a pena conferir. E a perda dos rituais, a importância dos rituais, alguma coisa sobre rituais. Depois Susan Sontag também, eu tenho interesse pelos seus textos de ensaios, então tem esse aqui, Diante da Dor dos Outros. Também tenho esse do Martin Kushner, Cultura, a nossa história das pinturas rupestres ao K-pop. Foi um autor que eu conheci no começo desse ano, com o clube da Fala Fernanda. Foi esse ano passado, enfim. Que a gente leu um outro livro dele, então, O Mundo da Escrita. Gostei bastante. E eu vi que ele ia lançar um novo livro, então tá aqui. Esse e-book do Balzac, que é uma história só, Esplendores e Misérias das Cortesãs, que é uma continuação de Ilusões Perdidas. Então, como eu li Ilusões Perdidas, quero ler, digamos que a continuação. Então, esse aqui é um conjunto de cartas do Gustave Flaubert, então chama Cartas Exemplares. Esses 2 aqui eu vi na época da faculdade, quando eu vi que eles foram relançados, eu tive que colocar na minha lista. Depois, eu tenho esse livro aqui de verbos de língua russa, que eu tô aprendendo russo, né? Acho que chegou o momento, depois de tanto ler literatura, ler história, o caminho mais natural era de aprender a língua, então
Aqui eu coloquei aqui para acompanhar o preço, porque não é baratinho. Esse aqui é uma história da Amazônia, então chama Sobre os Tempos do Equinócio. Esse Eduardo Góes Neves, ele é professor do MAI. Não cheguei a ter aula com ele direto, mas vi algumas palestras e o trabalho dele eu acho incrível. É um arqueólogo brasileiro, né? Esse aqui, O Homem Não Existe, é um ensaio da Lígia Gonçalves Diniz sobre a figura do homem, né? O que é ser um homem. Porque na literatura, nos textos, tem muito sobre o que é a mulher, o que faz ser mulher, enfim. E aí ela fez um de homem. Né, o que é o homem. Esses dois aqui é o mesmo tema, digamos assim, que é a história do Rio de Janeiro e a história do samba, né, no Rio de Janeiro. Então, esse aqui é uma reedição, chama Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro. Um assunto também que eu gosto bastante, envolve também a história da cidade do Rio de Janeiro, história urbana, e tem relação com uma escritora que eu tô pesquisando, então tá aqui. Esse aqui do Coetzee é O Mestre de Petersburgo. É uma espécie de biografia romanceada do Dostoiévski. Babel, acho que esse é o único livro recente, digamos assim, de literatura contemporânea. Tem muito interesse porque fala sobre questão de tradução. Esses dois aqui é sobre produtividade feminina, digamos assim, porque nós mulheres temos, né, ciclo menstrual, nossos hormônios seguem ali um sentido próprio. E aí a ideia desses dois livros é pensar a produtividade na questão da mulher. Então, ajustar sua rotina conforme o seu período menstrual. Então, esse aqui é uma reedição do Diário da Frida. Não vejo a hora de poder comprar ele, porque tava esgotadíssimo. E assim, o Diário da Frida é muito bacana, porque o próprio diário é uma obra de arte, praticamente. Esse aqui da Pagu são os cadernos de prisão dela, digamos assim. Eu coloquei esse livro quando eu li o Gritos da Casa Morta, do Dostoiévski. Aqui é sobre história de tecido, né? Como eu comentei com vocês, eu gosto um pouco de tudo. Também outra autobiografia de virada de século, então Juventude em Viena. Depois tem o Ítalo Calvino, então tem o Se um Viajante numa Noite de Inverno. Eu coloquei as duas edições, a primeira que fica mais barata a gente compra, que é a edição nova, comemorativa, acho que do centenário do Ítalo Calvino. A edição original que saía. E depois o Porquê Ler os Clássicos também, na edição comemorativa. Esse eu quero a edição comemorativa, porque a edição de bolso eu acho muito pequenininha, muito exprimida. Esse aqui é um livro de história, né, Sacerdotisas Volumes. Mulheres Africanas em Aquisição em Minas Gerais. Se não me engano, esse aqui são os autos do processo mesmo. Depois tem uma seção de Marx, que são livros que eu gosto, que eu quero ler um dia, estudar, enfim. São assuntos que eu gosto bastante. Que é Guerra Civil na França, que é sobre a Revolução de 1848, se não me engano. Minto. É a de 1871. Essa aqui, se não me engano. Que tem o 18 de Brumário, que é de 1848. Essa aqui é de 1871. Depois sobre a questão judaica, que é a questão do judaísmo na Europa, o antissemitismo. Depois tem Guerra Civil dos Estados Unidos, também me interessa. E o Luta de Classes na França também me interessa. Esse aqui eu já li o Luta de Classes na Alemanha e tem o Luta de Classes na Rússia, também já li e acho que tenho também. Esses dois aqui é sobre contos de fantasmas do Japão medieval, Japão século XIX, então tem esse da Dark Side e tem esse da Fósforo também. Dois aqui lançaram quase no mesmo período, assim, eu achei engraçado, né? Uma coincidência. Esse aqui é coletânea de contos de escritoras de terror. Depois tem esses dois aqui que é uma mistura de ensaio com arte, né? Comenta sobre esse aqui sobre a história dos livros nas pinturas e esse aqui é As Mulheres Lendo. Esse aqui é o Teatro Completo de Eurípides, também quero ler. Já li no caso, e antes saía pelo Luminuras e aí acabou saindo agora pela Editora 34. Tá aqui, já li eles. Na época da pandemia eu tive um surto de ler teatro grego. O que eu não li na faculdade eu li na pandemia. Então, esse aqui também é um clássico da história que foi relançado. Esse aqui agora é a sessão Lord Byron, que aí eu tenho essa vida em 10 cartas do Lord Byron, que eu tenho interesse em conhecer. E aqui é compilado de poesias, peças que ele escreveu. Essa é a minha lista de desejos. Vou deixar aqui ela na descrição para vocês verem com mais detalhes. Se vocês quiserem também me dar presentes, eu aceito. Mas fica aqui digamos que uma lista de indicação para vocês conhecerem. É isso. A gente se vê no próximo vídeo e obrigada se você assistiu até aqui.